falei pra ele que eu morro de medo, né? Eu nem saio do quarto quando eles estão, porque os dois ficam de olho, sabe? Nojento, mãe do céu, olhando. Ai, aquela coisa nojenta de homem, sabe? Única mulher. Imagina você realizar o seu sonho de morar na Espanha junto com seu namorado. Só que chegando na casa, você encontra mais 2 marroquinos morando lá. A Gisele acabou pendurada pelo pescoço por um varal só de top, sem a roupa de baixo. E acreditem, o pior dessa história eu ainda vou contar pra vocês aqui. Gisele, 32 anos, mora em Curitiba, no sul, e tem uma vida financeiramente estável. Ela guarda o dinheirinho dela, ela trabalha com vendas de carros de luxo, ela constrói um sobradinho no fundo da casa da mãe dela, que fica sendo a casa dela, e junta toda essa economia para realizar o sonho de morar fora do país. Entre 2024 e 2025, ela conhece o Joel, que é um homem 3 anos mais velho que ela, e começam então a namorar. Isso em nenhum momento bloqueia a Gisele de continuar trabalhando e guardando dinheiro para realizar o seu sonho. Ela só faz algumas modificações, do tipo, ok, então agora como eu tenho o Joel e eu realmente quero tentar morar na Espanha e vou conseguir, eu organizo tudo, vou primeiro para a Espanha, quando eu entender dentro de uns meses que eu vou conseguir a cidadania, que eu vou conseguir receber um dinheiro por lá, eu então compro uma passagem para o Joel para ele ir morar comigo. E aqui, gente, é uma opinião minha. Eu não quero que isso fique como julgamento do tipo, a culpa é dele, porque a gente não tá pra incriminar ninguém aqui, tá? É só pra gente refletir através da situação, da história das outras pessoas. Nesse caso, eu já pararia e não pensaria desse jeito, porque eu entendo que os companheiros eles têm que ter essa coisa de um ajudar o outro e tal, mas comprar a passagem do Joel já é uma coisa que eu não faria no lugar dela. Mas enfim, cada um tem um tipo de relacionamento e se está feliz e confortável com isso, que continue. Vocês podem deixar a reflexão de vocês aí nos comentários também sobre essa parte da história. E é isso que vai acontecer aqui. Conforme eu vou contando a história, eu vou colocando a minha opinião no meio, que não é a opinião 100% certa e absoluta, só é como eu acho que a gente deve encarar as coisas e vocês podem ter uma opinião totalmente diferente nos comentários. A imagem do casal perante a família, amigos, na internet é sempre 100% positiva. É um casal que dá muito certo, é um casal feliz. E a Gisele, como já tem a estabilidade financeira dela, pega o carro e vende o carro dela para conseguir então, né, essa parte financeira para ir até a Espanha. Entendam, até esse momento a Gisele tem 100% de condições de ir sozinha até a Espanha, de se bancar e de voltar se não der certo. Ela não tem nenhum problema financeiramente para que isso aconteça. Não é daquele tipo de imigrante que vai com uma mão na frente e a outra atrás e não tem muito o que fazer se não der certo. Por que é bom a gente pontuar isso aqui? Porque mais pra frente vocês vão entender que tentaram colocar a Gisele numa situação que ela jamais faria, que jamais seria possível. No final do ano passado, ela só informa a família, olha, estou indo para a Espanha. E o Joel, que eu achei uma atitude que eu gostaria que o meu namorado fizesse, vira e fala, não, eu vou com você, né, não tem essa de esperar depois, me dá passagem e tal, eu vou com você. E aí eles começam então a partir pra buscar, né, uma casa em contato com uma imobiliária e tal. Eles resolvem tudo isso e a Gisele deixa 6 meses, essa casa que ela conseguiu na Espanha, ela já deixa 6 meses o pagamento adiantado, alugado. Tá tudo certo. E então eles partem aí pra ir pra esse sonho. A Gisele começa a postar e a informar tudo na internet, como muitas pessoas fazem, né? Porque também tem aquela coisa de você poder engajar e crescer na internet e ter algum retorno financeiro. Eu não sei se ela pensava nisso, é só um adendo aqui. Eles escolhem ali Oliva, que é um município da Espanha, na província de Valência. E é um lugar muito turístico, ou seja, tem muitos imigrantes. A questão é que quando eles chegam nessa casa, que seria uma casa só para eles, essa casa tem mais 2 pessoas. São 2 marroquinos. E, na verdade, o que eles alugaram foi um quarto
dessa casa. E esses 2 marroquinos estão em outros quartos. Para piorar a situação, só existe um banheiro para se compartilhar nessa casa. A Gisele já entra em pânico só de olhar a situação, porque em áudios ela conta pra mãe dela que eles eram muito porcos. Ela descreve coisas do tipo eles só limparem a lateral da panela, essa coisa de lavar o prato e tal, enfim. Ela descreve como se fosse realmente um chiqueiro. Não bastando isso, são 2 homens. Não bastando isso, novamente, não se sabe se eles estão lá legais, ilegais, o que eles fazem. Eu já paro aqui. Agora vem a minha opinião. Eu, como mulher, já ia querer sair correndo dessa situação. Mas tem a questão de que ela já gastou o dinheiro dos 6 meses ali e a imobiliária não se mexe para que se resolva de alguma outra forma. Não tem muito o que ela fazer nessa situação. Só que eu ainda venho com uma outra opinião aqui, que eu acredito que o meu namorado faria isso. Eu não sei se o namorado de vocês ou o marido faria isso. Não estou aqui julgando o Joel, só estou colocando a minha opinião de que o meu namorado nessa situação não iria deixar eu ficar nesse lugar. Jamais. Ele iria dar um jeito de fazer alguma coisa. Ele não iria me deixar lá com 2 homens desconhecidos, mesmo que ele estivesse morando nesse lugar. O banheiro é compartilhado, você tem que sair do quarto, encontrar essas pessoas para ir no banheiro, tomar banho, se trocar. O banheiro, você tem que sentar no lugar que aqueles caras fazem a necessidade deles e que desculpa, mas é assim que uma mulher tem que pensar, que eu não faço as minhas necessidades na rua, por questão de querer sentar, de pegar algum tipo de doença. Não dá, não seria aceitável. Mas aqui, a Gisele, acredito que muito batalhadora, muito determinada, pelo que eu vi dela, ela respira junto com o namorado e fala, vamos ficar aqui até a gente conseguir resolver a situação. O que eles fazem é colocar uma fechadura daquelas digital na porta do quarto deles para que eles pudessem se sentir mais seguros. Eu repito, nem com essa fechadura eu me sentiria segura. A gente vê também a mãe falando bastante, e acho que com combinado entre eles, isso aqui já é da minha cabeça, tá? Mas tem essa informação de que sempre fique junto com o Joel, não saia de perto do Joel. Né? Um outro ponto que começa a dar um rebuliço maior na história é que a gente tem áudios, então, da Gisele contando como ela fica aflita perto desses caras. Primeiro, pelo olhar deles, ela conta uma situação de quando ela tava indo no banheiro, alguma coisa assim, que eles olham e ela fala, né? Acho que o áudio vai aparecer aí no começo do vídeo. Aquele olhar de homem, sabe, mãe? Aquela coisa que dá nojo. Não estou aqui em nenhum momento julgando todos os marroquinos, todos os árabes, todos... Não. Porque primeiro a gente tem que colocar a questão homem, né? Que tem muito homem desse jeito. Mas eu fui no shopping esses dias com meu namorado e um árabe, coincidentemente ou não, ele tava com a esposa de hijab, de mão dada. E esse cara me olhou como se eu fosse o prato principal dele no próximo passo que ele desse. E o pior, ele me olhou assim e ele continuou me olhando, mesmo com o meu namorado do lado, olhando pra ele e reagindo à situação. Quando a Gisele fala esse áudio, é exatamente isso que me veio na cabeça, e eu tenho certeza que foi muito perto disso que ela sentiu com os olhares desses homens. Como contraponto, a gente tem o áudio da vizinha que fala que são 2 trabalhadores, que são pessoas boas, que nada de ruim nunca aconteceu, mas a gente sabe muito bem que todas essas histórias, antes que aconteça, é essa imagem que a maioria das pessoas tem daqueles que fizeram alguma coisa ruim. A vizinha também fala que, com o namorado da Gisele, ela também viu essa imagem boa de que nada ruim teria acontecido ali, pelo menos dela ter escutado. Então, no dia 30 de março, acontece o pior. Eu vou descrever aqui, eu vou ler, para não mudar nenhuma palavra que o Joel falou, porque a única versão que a gente tem é a dele. No meio disso eu vou colocar a minha opinião e vocês também podem deixar a opinião de vocês aí, pra gente tentar entender o que aconteceu. Importante dizer que o Joel, ele falou, né, tudo isso em uma entrevista pra uma emissora de TV, e ele exigiu que o rosto dele fosse embaçado, que a imagem dele não passasse. Ele diz que porque estava preocupado com a família dele no sul, como as pessoas poderiam reagir, o que isso poderia retornar para a família. Se eu entendi, mais ou menos foi isso, ou se ele também não queria aparecer com essa imagem, alguma coisa desse tipo. O que já me soou um pouco estranho, mas cada um. E aí, o que ele conta é o seguinte: Gisele ficou em casa enquanto eu estava na academia e no mercado. Já não teria essa possibilidade pra mim, tá? Às vezes o meu namorado, ele vai abastecer e tem que pagar
no caixa que é dentro da lanchonete. E eu não consigo ficar no carro esperando ele ir lá pagar. Eu vou com ele. Desculpa, gente, eu sou muito pé atrás. E com as notícias que nós estamos tendo das mulheres, hoje em dia, é assim que eu me sinto, pelo menos um pouco segura. Isso eu tô falando no meu país, tá? Em outro país, não sei nem como que seria. Na hora da volta da academia, eu liguei pra perguntar se ela queria ir no mercado comigo e ela não atendeu. E daí eu fui no mercado sozinho. Daí eu voltei e liguei pra ela de novo e ela não me atendeu. Eu liguei pra ela porque eu tinha esquecido a chave de entrar na casa, né? Eu chamei e nada do interfone, ela não atendeu. Quando, depois de demorar, atendeu um cara que mora lá também. E isso já foi estranho pra ele, porque de acordo com ele, esses dois caras trabalhavam nesse horário e eles não estariam lá. E aí ele conta que como a porta do quarto da Gisele estava trancada, ele chegou, a porta é digital. Então ela só abre por fora com a senha e por dentro ela abre normal. Ele percebeu que a porta estava enganchada e pediu ajuda desse cara para abrir a porta. Essa parte ficou bem confusa e eu não sei como é que isso rolou. Mas é mais ou menos assim que ele fala. E na hora que ele abriu, ele já viu a situação e o cara saiu assustado. Ele disse, e aí ele fala... Ela estava no canto da parede, pendurada então por essa corda de varal, que era uma corda que eles usavam lá para ajudar a estender a roupa. Ele disse que ela estava com os pés no chão, estranho, que ela estava do jeito que ela sempre dormia, que era só com um top e sem a parte de baixo. E aí ele disse que pediu para esse cara ligar pro bombeiro, esse cara não ligou e ele que acabou ligando pro dono da casa. E aí chegaram lá os bombeiros, a polícia, ele não consegue descrever se ele falou com o bombeiro, se ele falou com a polícia. Ele meio que fica perdido e disse que falou com os que estavam com um uniforme laranja. Então ele descreve como se ela tivesse, né, passado isso no pescoço, mas logo depois ele fala que isso não seria possível. E a gente entende também que não, porque o pé dela estava no chão. Não tem sentido nenhum. E por tudo, como a Gisele fez, como a Gisele conversava com a mãe dela e na internet, por tudo a gente entende. Ela sempre fala que eles estavam progredindo, que estava dando certo, não tinha desespero, não tinha essa coisa, meu Deus, eu não posso voltar, eu tô sem dinheiro, eu tô passando fome, não tinha nada disso. Ela estava totalmente equilibrada ali, vivendo a vida que ela queria e que logo ia estar do jeito que ela sempre desejou. Então não tinha essa ideia dela própria querer acabar com a vida. Não tem como. Dá-se a entender de que foi criado essa imagem para se sair do que realmente aconteceu. E aí, ele fala que não teve contato com policiais, se confunde um pouco, e a gente entende porque tá nervoso, né? Tá em outro país, nem sabe o que é, o que deixa de ser. Eu acho que essa parte é super normal dele reagir assim, e as notícias começam a vir de formas, assim, bem absurdas. Chegaram notícias até de pensarem em cremar o corpo dela, e se acontecesse isso, as provas iriam todas embora, né? A família, ela não tem condição de trazer o corpo pra cá porque realmente é coisa de 150 mil reais. Estão fazendo aí uma vaquinha pra ajudar nisso. Enquanto isso, o corpo está no ML, a família tem advogados e os advogados estão correndo atrás de que seja feita realmente uma investigação, né, desse corpo. E seria interessante que se fizesse isso até no Brasil pra entender o que aconteceu, porque não foi isso que aconteceu. Isso tá muito claro. Mas sim, ela foi levada como se tivesse feito isso com ela mesma e que se fosse ficar por isso mesmo, tá? Isso só começou a se movimentar de uma outra forma 8 dias depois. Os peritos foram num lugar que já tinha acontecido 8 dias antes, e eles só foram lá por causa dessa repercussão toda que tá acontecendo, por isso que eu tô contando esse caso aqui. E num primeiro momento a gente vai pra onde? Pensar no marroquino que tava lá num dia que ele não estaria lá, né? Os pertences, cartão, celular, tudo dela ficou com o Joel. E as movimentações na conta dela só foram feitas até o dia 27, 2 dias antes disso acontecido. E por compras de coisas que a gente entende que é dela, porque roupa, né, e produtos de estética na farmácia, com certeza foi ela que fez. Só que pensa comigo, a sua namorada foi morta e você tá com toda essa situação. A família tá aqui correndo, fazendo vaquinha, entrando com meios mediáticos pra conseguir divulgar a história, pra conseguir saber o que realmente aconteceu. Eu esperava um Joel que estivesse nisso,
que estivesse correndo atrás disso com a família, mas não é isso que ele faz. Ele simplesmente voltou para o Brasil. Ele já está no sul com a família dele. Ele deixou a Gisele lá e ele voltou pro sul. No primeiro momento ele não falou com a mãe dela e depois mandou uma mensagem avisando que estava com os pertences dela. Pode ser o jeito de uma pessoa reagir ao trauma, ao choque? Pode, mas sou estranho. Ele pode ter querido fugir de todo esse terror, tipo, não quero ver, quero ficar na minha, quero que isso passe logo. Pode. E aí a gente fica aqui com essa incógnita, porque nada ainda foi resolvido. E nem exames, né, que teriam que ser feitos na Gisele, ainda não se tem nenhum resultado de nada. Mas a gente tem o quê? Uma mulher em volta de vários homens. E mais uma vez, não conseguiu se salvar. Só por informação, também eu vi um vídeo da advogada da família, né, que tá correndo atrás, falando que agora também que eles entraram em contato com o dono da imobiliária, pra entrar em contato com o marroquino que tava lá, porque ele também precisa dar um depoimento, né? Porque isso ainda não tinha sido feito. E mais uma situação que eu também não entendi, é que o dono da imobiliária, quando tudo isso aconteceu, conseguiu um lugar pro Joel ficar que não fosse aquela casa. Coisa que ele não tinha conseguido antes com a reclamação da Gisele de não querer ficar naquele lugar que tinha sido alugado para ser só dela e do namorado. Chega até me dá até uma falta de ar, porque a situação vai ficando cada vez mais sinistra. E em nenhuma delas existe uma proteção ou uma ação pra mulher. Às vezes eu fico achando que pro homem é mais... pra proteger o homem é mais fácil, né? É uma coisa estranha. Então aqui, só pra vocês entenderem, não se tem ainda culpado, mas a gente torce muito pra que isso se resolva. E rápido. Tudo isso aqui é invenção da minha cabeça, tá? Mas eu deixo aqui pra gente refletir. Gente, sério. Eu cheguei até a pensar que será que tá todo mundo envolvido nisso pra fazer isso com a mulher? Porque é uma coisa assim. Então, eu pensei primeiro, é um marroquino. Gente, o marroquino fez alguma coisa. Mas aí depois, algumas ações estranhas do Joel também fizeram eu ficar muito confusa sobre tudo. E aí uma coisa que é a minha opinião, gente, foi ela que pagou os 6 meses de aluguel, foi ela aqui, foi ela aqui, foi ela aqui. E chegando lá, pelo menos a proteção de entender que não podia ficar perto daqueles homens também não aconteceu da parte desse namorado. Ele deve estar sofrendo agora, enfim, mas eu preciso falar que, gente, essa mulher, ela se virou sozinha o tempo inteiro. Eu tenho trauma disso, né? Vocês sabem. Então, eu precisava expor isso aqui. E aí deixo pra vocês pensarem. O que vocês estão pensando dessa situação? Vocês acham que tem a ver com o marroquino? Vocês acham que tem mais alguma coisa errada por aí? Deixem as reflexões de vocês nos comentários. E até a próxima notícia no canal.